wanna hear some pervert music. Bom, galera, estamos começando aí mais um vídeo aqui no YouTube, trazendo mais conteúdo para vocês. Então hoje eu vou fazer para vocês uma recomendação de 10 bandas que a gente tem no nosso catálogo focadas em Death e Doom Metal, que eu acho assim, ó, sensacionais, 10 com estrelinha e merecem o reconhecimento de vocês e o conhecimento, né? Como a gente é metaleiro, gosta de estar sempre de conhecendo banda nova, então vai uma recomendação para vocês. E uma nota: eu tô fazendo esse vídeo porque no nosso último vídeo vocês pediram aí, os nossos clientes aí, amigos que tá seguindo o nosso trampo, acabou pedindo: pô, Yuri, faz aí umas 10 bandas de Doom Metal e tal, que eu gostaria de conhecer e etc. Então pegamos essa ideia de vocês e estamos trazendo esse vídeo. Eu já estou trajado aqui com a minha camiseta do Fossilization, que muitos de vocês já conhecem. E bom, vamos começar o vídeo. Não poderia ser diferente, né, da minha camiseta. A gente vai começar falando do Fossilization. Fossilization é uma banda brasileira, né, nacional de Death / Doom Metal. E cara, a banda consegue mesclar perfeitamente perfeitamente toda a melancolia do Doom Metal com o peso do Death Metal. Esse daqui é o primeiro EP deles, que foi lançado pela Nihil, né, uns anos atrás. Já está esgotado, esse daqui é da minha coleção, foi lançado em 2021. He Whose Name Was Long Forgotten. Depois deles lançarem esse EPzinho, eles lançaram o primeiro álbum deles de estúdio, chamado Leprous Daylight. Também foi lançado pela gente em 2023 e foi eleito aí um dos melhores álbuns do ano do gênero, né, por diversos veículos. E cara, o que eu posso falar para vocês do Fossilization? É uma banda assim, ó, no primeiro momento que eu escutei a banda, eu sabia que aqui tem um negócio que ninguém mais faz. A maneira que eles mesclam os elementos do Death Metal e Doom Metal é perfeito. Eles mantêm aquele peso do Death Metal, aquele vocal gutural e aquela questão pútrida do Death Metal com os elementos de Doom, assim, ó, simplesmente maravilhoso. Eles conseguem misturar as melodias deles ao mesmo tempo em contraste, né, com aquele peso. O primeiro EPzinho deles é mais voltado para o Doom, e o primeiro álbum deles, ainda mantendo a essência do Doom Metal, ainda mantendo aquelas questões das melodias, músicas um pouco mais arrastadas, músicas mais longas, mas aqui eles botaram a segundinha no Death Metal e tá muito mais pesado, muito mais bem trabalhado, muito mais bem redondo, cara. Isso daqui é sensacional. Fossilization, Leprous Daylight, a gente tem lá no site, isso daqui tá show, 10 com estrelinha. Indo aqui na nossa lista, eu vou falar pra vocês de uma banda finlandesa que eu acho fenomenal, que é o Hooded Minas. Hooded Minas, a gente tem conta com 2 álbuns deles no nosso site. O último álbum deles lançado foi o Tritonus Bell, de 2021, e o penúltimo álbum deles foi o Ossuarium, de 2018. Isso daqui é uma banda que, se tu gosta de... voltando. Essa daqui é uma banda que, se tu gosta de bandas na linha do Fossilization, na linha de bandas que mesclam elementos de Doom Metal e de Death Metal, isso daqui é um prato cheio. Eles têm ótimas músicas, com ótimos arranjos, com bastante melodia, mas ainda mantendo o peso do Death Metal, né? Eles contam com músicas longas, aquela coisa. Isso daqui vale a pena conhecer, até porque a banda vem lá da Finlândia, né? Quem já tá aí no metal há mais tempo sabe que o metal finlandês é muito forte pela parte melódica deles, né? Tu tem muitas bandas finlandesas, principalmente de power metal, como Stratovarius, Sonata Ártica, enfim. O metal finlandês, o finlandês sabe fazer metal melódico e sabe muito bem misturar Death Metal e melodia e aquela questão da agonia, né, do Doom Metal. Então fica aí a recomendação, Hooded Minas. A terceira banda que a gente vai falar agora, muitos de vocês já devem conhecer, né, mas eu tô falando dos americanos do Mortiferum. Esse daqui é o primeiro álbum deles, chamado... como é que é? Disgorged from Psychotic Depths, que esse título aqui também já esgotou no nosso catálogo, foi um lançamento da Nihil, já está esgotado.
E esse daqui é o segundo álbum deles, chamado Preserved in Torment. E cara, isso daqui é death metal e depois doom. Por que eu digo isso? Porque eles são uma banda um pouco mais tradicional de death metal, né? Até por vir dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos é um expoente muito grande de death metal, com grandes bandas clássicas de death metal, mas eles conseguem mesclar elementos de doom metal dentro das músicas deles, aquelas questões das melodias, né, músicas longas, ainda assim com um vocal extremamente gutural, eles não misturam nada de vocal limpo, então é death metal do jeito que tem que ser feito, e ainda assim com aquele quesinho a mais, aquela cerejinha no topo do bolo, que é o doom metal. Esse álbum aqui está disponível no nosso site e o outro já está esgotado. Para a quarta banda, nós temos os brasileiros do Silent Cry. Opa, até tem um CDzinho de cabeça para baixo. Os brasileiros do Silent Cry. Esse daqui é o primeiro álbum deles, Remembrance, lançado em 1998. E esse daqui é o último álbum deles, o Terra, lançado em 2018. Diferente das bandas que eu trouxe até agora, o Silent Cry ele é mais voltado para o gótico, para o doom / gótico. O primeiro álbum deles ainda conta com muitos elementos do death metal, né? Vocal gutural, a questão do doom, daquela coisa, mas mescla também com vocal feminino. Eles juntam muito os dois elementos das melodias, do vocal feminino, do death metal, e o primeiro álbum deles é death doom com um toque de gótico. Mas a banda evoluiu, a banda passaram alguns bons anos, e o último álbum deles, Terra, é focado 100% no gótico e no doom. Eles abandonaram aquela questão do vocal gutural, daquela questão mais death metal, para focar muito no doom metal e no gótico, com vocais femininos intercalando com alguns vocais masculinos, mas sempre aquela coisa cantada, aquela coisa mais melancólica e mais um pouco mais bem trabalhada do que bandas de death metal, né? Mas ainda assim é uma ótima banda, são dois ótimos álbuns para tu ver a evolução da banda, né? Da discografia deles, o primeiro álbum e o último, a diferença que faz 20 anos na carreira de uma banda. Para a nossa quinta banda, nós temos o Jupiterian, com os álbuns Protosapien e os álbuns Terraforming. E, para quem não sabe, os membros do Jupiterian são os mesmos membros do Fossilization. Sim, o Jupiterian acabou encerrando as suas atividades, né? Ou pode-se dizer que a banda está num hiato, mas é como se tivessem encerrado as atividades. E os membros da banda acabaram começando um projeto novo chamado Fossilization. Só que a grande diferença do Jupiterian para o Fossilization é que o Jupiterian ele é muito mais cunhado no doom, no sludge e no death metal. Para quem não sabe, o sludge, os elementos de sludge death metal é uma questão um pouco mais gutural, de uma questão extremamente pesada, com músicas extremamente graves, com músicas extremamente arrastadas. Tu vai escutar tanto o Protosapien quanto o Terraforming, tu vai perceber músicas além de muito arrastadas, um vocal estupidamente grave, ainda assim mesclando com melodias muito bonitas e muito bem trabalhadas. Então, cara, se tu gosta de doom metal, de death metal, e tu gosta assim de um elemento extremamente pesado, de uma música extremamente melancólica, de uma música extremamente densa, o Jupiterian é a pedida para ti. Cara, música densa, tu não tem como discordar que o Jupiterian, para mim, eles são os reis de fazer música densa. Esses dois álbuns foram lançados pela Nihil. Eu sou um fã da banda extremamente grande. Acompanho a discografia deles assim, há muito tempo. E fico muito feliz de poder ter lançado esses dois álbuns aí pela gravadora. E tem mais um aí a caminho que vai ser anunciado em breve. Então, Jupiterian, tá aí uma ótima pedida se tu gosta de músicas grandes, densas e pesadas.
Bom, como a gente falou agora do Jupiterian, que é uma banda que mistura elementos de Death, Doom e Sludge, que é um gênero extremamente pesado, a gente vai para algo tão pesado quanto, que eu vou falar de uma banda de Funeral Doom Metal, que se chama Evoken. Essa daqui é uma banda americana de Funeral Doom e barra Death Metal, né? Esse daqui é o último álbum deles, Hypnagogia, se eu não me engano é assim que se pronuncia, de 2018, e esse daqui é o primeiro álbum deles, Embrace the Emptiness, de 1998, mais uma banda com 20 anos de diferença entre o primeiro e o álbum deles. E cara, a diferença do Funeral Doom Metal pro Sludge Death Metal, enfim, é que isso daqui é a questão funeral, é uma questão extremamente mais deprimida, uma questão extremamente mais emocional, com músicas estupidamente longas, com vocais estupidamente pesados, e não tanto com aquela energia do death metal, com aquela questão de estar sempre trazendo energia e tal, e blast beats e não sei mais o que, mas uma questão mais extremamente arrastada, de uma música extremamente pesada, uma música extremamente doom, assim, só que de uma maneira simplesmente maravilhosa, com vocais guturais pesados. No primeiro álbum deles aqui, como é de 1998, tem uma produção um pouco mais simples, né? Mas o último álbum deles, Hypnagogia, tem uma produção maravilhosa, tem melodias extremamente bem compostas, tu tem aquela questão assim, ao mesmo tempo que é uma música triste, é uma música que te envolve, é uma música que te deixa com aquele quesinho de querer escutar mais e mais e mais. É uma banda que, cara, direitinho, redondinho, maravilhoso. Se tu gosta do gênero, tá gostando das referências que a gente deu até agora, se tu conhece já algumas coisas, Evoken é uma ótima pedida. Bom, estamos finalizando aqui a nossa lista, já foram mais da metade das bandas. E agora vamos seguir para o Shape of Despair, que eu já falei aqui das bandas finlandesas, né, que a Finlândia é um expoente muito grande de metal melódico. O Shape of Despair é uma banda finlandesa de death metal barra funeral doom metal barra atmosférico. Sim, essa daqui é uma banda que mescla todos os gêneros, com ainda o quesito de atmosférico, e isso daqui é maravilhoso. Esse daqui é o penúltimo álbum deles, o Monotony Fields, de 2015, e esse daqui é o último álbum deles, Return to the Void, de 2018. Cara, além deles mesclarem o death metal com o doom metal com uma questão atmosférica, eles também mesclam vocais femininos em algumas das músicas pontuais. Eles têm músicas extremamente longas, de 8, 9, 10 minutos, principalmente aqui no Monotony Fields. Maior parte das músicas aí passa os 10 minutos, se não passa, chega ali perto dos 10 minutos. Então, cara, é uma atmosfera extremamente única da banda, tá? A sonoridade que eles têm e o peso que eles trazem pra banda é muito característica da própria banda. Quando, assim que tu se acostumar a escutar a banda, nos primeiros minutos escutando a banda, tu já consegue pegar que é os caras, porque o som deles é diferenciado, o som deles é legal, além de mesclarem vocais femininos, assim, com toda a questão atmosférica, com toda a questão do doom, eles também têm vocais graves, só que eles não são tão pegados no death metal, mas no que traz em torno do death metal, mas ainda mantendo aquele pezinho no death metal, naquela raiz podre, naquela raiz pesada, naqueles vocais guturais, mas ainda com muita coisa que envolve a banda, numa vibe da banda extremamente envolvente. E, cara, Shape of Despair, da Finlândia, uma ótima recomendação. Agora eu vou falar de uma banda da Argentina, sim, os nossos rivais aí da vida, né? E eu tô falando da banda chamada Morte. A gente tem o primeiro EP deles chamado Lento Descanso. Como é que é? Lento Descanso a la Putrefación e o último álbum deles chamado Miasma. O primeiro EPzinho deles é de 2016 e o Miasma é de 2018. Eles são uma banda de death barra doom,
Mas ao contrário de todas essas bandas que eu falei, que trazem arranjos diferenciados, que trazem atmosferas diferentes, que trazem coisas mais assim, né, um pouco mais divergentes, o Miasma ele faz Death Doom do jeitinho que tem que ser feito, mais voltado pro Death Metal do que para o Doom Metal. Mas, cara, para uma banda argentina, e eu digo para uma banda argentina, não que as bandas argentinas sejam piores, mas é que a gente não conhece, né, muito da cena argentina, a gente não vê muitas bandas vindas da Argentina, e, cara, as pessoas deveriam conhecer mais o Miasma. Na Argentina tem muita banda boa, e o Miasma é uma delas, é uma banda de Death Metal, que traz elementos do Doom Metal, mas assim, ó, se tu gosta do som mais reto, do som mais direto, e não gosta de tanta firula assim, né, como muita gente fala, o Miasma tá aí. Fica aí a recomendação então da banda Morte. Eu acho que eu me confundi agora falando Miasma. Miasma é tanta banda e tanto nome que a gente tem que lembrar, é tanta data que eu acabo trocando minhas boletas, mas a banda Morte da Argentina, uma ótima recomendação, né? Eu sempre falo que é uma ótima recomendação porque para mim essas bandas aqui realmente valem a pena de ir atrás e conhecer o som dos caras para estar sempre conhecendo coisas novas, se atualizando. E vamos então para os finalmente. Seguindo nos finalmente, a gente tem uma banda da Romênia. Sim, da Romênia. Nem sei onde é que fica a Romênia, mas eu acho que fica na Europa. Esse daqui é o Larvai. E o Larvai, diferente de todas as bandas que eu falei até agora, essa daqui é uma banda que não mistura tanto death metal, mas mistura o doom metal com uma coisa extremamente podre, com uns vocais que lembram gore grind, ao mesmo tempo que o som é mais voltado para o doom metal. Então é uma coisa extremamente doentia, sabe? É uma mistura que tu não espera ver por aí, que tu normalmente não encontra por aí. Por isso que eu tô recomendando para vocês o Larvai, que é uma banda que me chamou muito a atenção. Eu mesmo, aqui na Nihil, já tentei trabalhar com os caras, mas eles não puderam trabalhar comigo na época. E isso daqui é uma compilação com as demos dele, tá? É uma banda bem recente da Romênia. Essa daqui é uma compilação de 2021 ou 2022, se eu não me engano, chamado Vile Maggot Feast. E isso daqui é doentio. Se tu quer escutar doom metal, death metal de uma maneira totalmente diferente, doentia, Larvai, tá aí a recomendação de uma coisa extremamente nova, assim por dizer. E finalizando aí nossa lista de doom metal, funeral doom metal, atmospheric doom metal, eu vou falar do Funeral. Sim, o Funeral, que é uma banda da Noruega. Esse daqui é o último álbum deles. Eles chamado Parênteses in Aeternum. A banda é da Noruega e esse álbum aqui é de 2018. E como o nome da banda já diz, eles tocam Funeral Doom Metal com elementos de atmosférico, só que não tanto atmosférico e mais voltado para as raízes do Funeral Doom Metal, né? Músicas longas, um vocal gutural pesado, arrastado, melodias voltadas ao Doom Metal, né? Aquela coisa um pouco mais melancólica, bastante melancólica, para ser bem honesto com vocês, mas eles ainda conseguem manter o peso do Death Metal com os guturais do Death Metal, o vocal do Death Metal, numa mistura muito bem arranjada. O Parênteses em Aeternum, eu acho que é um ótimo álbum. De vez em quando, assim, eu me pego pensando, escutar um Funeral agora, faz tempo que eu não escuto. Então fica aí a recomendação. Bom, mostrei para vocês aí 10 bandas de Doom, Death, Funeral Doom aí do nosso catálogo. E esse vídeo aqui foi a recomendação de um dos nossos inscritos, né? Vídeo. Tem alguma coisa que tu queira ver sobre a Nihil, sobre algum gênero específico, sobre alguma coisa que tu não conheça tanto? Tu pode deixar aí nos comentários, ou bandas de Doom, Funeral Doom, que tu acha que sejam relevantes, assim, de comentar, trazer. Deixa aí nos comentários se tu tem alguma sugestão, alguma coisa. E encerramos o vídeo por aqui. Todas essas bandas constam no nosso site, né? Tu pode achar tudo lá no nosso site, pelos seus precinhos. Provavelmente vocês já têm aí seus cupons de desconto com vocês, então aproveitem as cartinhas, os cupons de desconto e www.nihilproductions.com.br. Tu vai encontrar lá tudo que a gente falou aqui.